nós vamos abordar aí alguns tópicos recomendados pela CompTIA. E quais seriam esses tópicos? Esses tópicos seriam basicamente esses que estão aparecendo aqui, né, com algumas variações, algumas coisas a mais, mas basicamente é isso sobre o que a gente vai falar, sobre tamanho, né, das placas. Quando a gente fala tamanho, normalmente a gente está se referindo, geralmente não, nós estamos nos referindo ao tamanho físico, né, e ao seu formato. Isso tem a ver também com o gabinete onde nós vamos colocar essa placa, mas nós vamos mostrar aí para vocês alguns dos tamanhos principais de placa-mãe. Vamos falar também sobre os slots de expansão. Então, no caso aqui dos slots de expansão, nós vamos ver os principais, PCI, AGP, PCI Express e por aí vai. Vamos dar uma olhada também nos slots para memória RAM. A gente já deu uma boa olhada nisso nos vídeos anteriores, né, em que nós falamos sobre memória RAM, mas a gente vai dar uma olhada agora sobre a perspectiva da placa-mãe. Vamos falar também sobre soquete para CPU, sobre o chipset, né, que é o conjunto de chips que tem na placa-mãe. Vamos dar uma olhada na bateria que alimenta a memória, CMOS, os jumpers, que normalmente causam muita confusão aí no pessoal, apesar de ser uma coisa bem tranquila de se lidar. Vamos ver também as conexões para alimentação elétrica, né, daqui a alguns, daqui a alguns vídeos, né, depois que a gente falar sobre placa-mãe, sobre CPU, nós vamos abordar também essa parte de fonte de alimentação, mas a gente de imediato já vai dar uma olhada aí na conexão para alimentação elétrica, que também é uma coisa bem tranquila. E, obviamente, a gente vai dar uma olhada também ah, no, nas conexões para USB, para áudio, para o botão de liga e desliga e por aí vai. Todos esses componentes fazem parte aí da placa-mãe e todos eles têm a sua importância. A gente para que a gente possa ser assim, digamos, um bom técnico em informática que lida com hardware, que lida com o computador, a parte física, a gente precisa reconhecer esses componentes. E alguns deles vocês vão perceber que eles estão presentes não só nas placas-mãe de computadores desktop, como também você vai poder reconhecer vários desses componentes em placa-mãe de notebook, netbook e por aí vai. Então aqui, só para ilustrar sobre o que a gente vai falar, nós temos uma foto de uma placa-mãe, não é uma placa-mãe nova, né? Não é a mais nova que existe no mercado, mas é uma placa-mãe bem interessante para o tipo de coisa que a gente quer fazer. Eu chamaria então essa aqui uma placa-mãe didática, né? A gente consegue ver todos aqueles componentes que a gente viu alguns momentos atrás, né? Então a gente tem o socket para colocar a CPU, a gente tem ah, dois slots para memória RAM, a gente também vai ter aqui os slots de expansão, PCI, AGP. A gente obviamente vai pegar fotos, né, de placas-mães mais novas para a gente poder identificar os componentes mais novos, mas essa é uma placa aqui onde a gente consegue ver algumas coisas interessantes que serão abordadas aí nos próximos vídeos, né? Que a gente tem, por exemplo, o conector para fonte, conectores para aqueles discos mais antigos, IDEs, né? A gente já falou sobre eles aí anteriormente. Essa daqui é a famosa bateria do CMOS e por aí vai. A gente vai dar uma olhada mais de perto em todos esses componentes. A gente vai dar uma olhada também nos diversos tipos de soquete para CPU. É importante a gente dar uma olhada nisso, porque é de suma importância que você escolha bem a placa-mãe, e a placa-mãe muitas vezes você escolhe de acordo com a CPU que você quer usar, tá certo? Bem como é importante você reconhecer os slots de expansão, quantos tem, o que vem on-board na própria placa-mãe e coisas do tipo. Então, esse assunto é um assunto que não é complicado, é um assunto fácil, a gente reconhecer as coisas que tem na placa-mãe, para que serve, quais são as características da placa-mãe, mas é um assunto muito importante. É muito importante que você
assista esses vídeos com bastante atenção, caso você queira aí se tornar um bom profissional na área ou caso você esteja atrás de uma certificação de hardware como essa da CompTIA. Olhando esse desenho aqui do lado, a gente consegue ver um pouco melhor como é que funciona o computador, né? Então esse é um esquema que mostra aí de forma básica como é que é a arquitetura de um computador, né? Seja ele um desktop, um notebook, um netbook, um ultrabook, ou seja, toda a família de PCs aí, né? Basicamente você tem então uma CPU, que é um dos componentes mais importantes do micro, é aquele cara que vai executar os programas propriamente dito. E esse cara ele está ligado, bom, primeiro vamos lembrar que todo programa para ser executado precisa ter sido carregado para a memória RAM. Então, esse desenho aqui, ele mostra os slots para a memória, tá certo? Então, a memória RAM seria colocado aqui nesses slots que aparecem aqui, né, nesse desenho. A gente falou bastante sobre memória RAM aí nos vídeos anteriores. E o que, que vai acontecer? Você tem a ponte norte, ou North Bridge, que é o cara que vai basicamente conversar a CPU com esses slots de memória. Percebam que entre a CPU e a ponte norte tem um cara chamado Frontside Bus, né, que é o barramento que serve exatamente para isso. Então vai estar escrito aqui FSB às vezes, e esse FSB normalmente tem um clock. Ou seja, de acordo com o clock do Frontside Bus, é o que a gente vai ter, né, no caso da placa-mãe, como é que ela, qual a velocidade com qual ela vai poder operar, né, com qual taxa que ela vai poder fazer a transferência de dados entre a CPU e os módulos de memória RAM. E tudo isso é controlado pela ponte norte, ou Memory Controller Hub, ou MCH, né? Às vezes ele vem só escrito MCH também, e aí você já sabe do que se trata. E, e essa ponte norte, então, basicamente, ela é responsável por tarefas que precisam de alto desempenho. Percebam aqui, então, que esse cara, ele liga a CPU à memória RAM, então isso precisa ser feito de forma bem rápida, bastante eficiente, e ele também está interligando esses dispositivos a esses slots, né? Então aqui, essa representação seria onde você vai colocar aquelas placas de vídeo que você usa para jogo, por exemplo, né? Então aqui você teria os slots AGP. Então até alguns anos atrás os micros vinham com slots AGP, que eram slots que eram feitos apenas para placa de vídeo. Obviamente aquelas placas de vídeo então que a gente vai chamar de off-board. A gente vai falar sobre esses barramentos de expansão num dos próximos vídeos. Ou hoje, né, o que a gente chama aqui de barramentos de alta velocidade para gráficos, também é o PCI Express. O PCI Express ele não é utilizado apenas para vídeo, mas hoje se você comprar uma placa de vídeo parruda, né, como o pessoal diz, para estar jogando aquele jogo que exige mais memória, que exige mais processamento, ou para você lidar com aqueles programas de edição de gráficos, você certamente vai comprar uma placa de vídeo PCI Express. E essa placa, então, vai ser ligada nesse slot que está interligado, vamos dizer assim, a CPU e a memória através da ponte norte. Hoje em dia, esse desenho ele é um pouco teórico, porque a ponte norte ele foi integrada à própria CPU. Então, exemplos são processadores da família SandBridge ou os processadores Fusion da AMD. Esses processadores eles não têm mais a necessidade, a placa-mãe não tem mais a necessidade de ter uma ponte norte, de ter um chipzinho para fazer esse serviço, porque esse cara já está integrado diretamente na CPU. Já na parte de baixo, a gente percebe que tem um outro cara aqui chamado Ponte Sul, ou South Bridge, ou Hub Controlador de I/O. Ou seja, todos aqueles caras, né, todos aqueles dispositivos de entrada e saída são basicamente controlados pela Ponte Sul. Então você pode ver que eu tenho aqui os HDs, os USB,
a placa de rede, áudio e tudo mais. Basicamente, aqueles caras que não são tão rápidos, que não precisam de tanto desempenho, eles são controlados aqui pela Ponte Sul. Mais uma vez, esse desenho que a gente está vendo, ele é um pouco mais ilustrativo, ele é um pouco mais didático. Hoje, se você for ver alguns computadores com placa-mãe da Intel, ou se você for ver alguns dispositivos, você talvez não encontre essa ponte sul do jeito que a gente veria no micro mais antigo. Tá certo? Ele está sendo substituído, inclusive, por um tipo de tecnologia chamado PCH, ou Platform Controller Hub, que é o que está substituindo. Lembre-se que esses caras aqui, tanto a ponte sul como a ponte norte, eles têm que trabalhar em conjunto. Então, quando você muda a parte da arquitetura de um, basicamente você tem que mudar o do outro também. E isso ultimamente tem acontecido bastante, né? Esse cara aqui, por exemplo, a ponte norte, por motivos de desempenho, ele tem sido integrado direto à CPU. E esse cara aqui, como trabalha com ele, tem passado por algumas mudanças também. Mas no nosso desenho a gente pode ver que a ponte sul, ela conversa basicamente com esse CIzinho aqui, chamado Super I/O, que controla a porta serial, porta paralela, mouse e teclado. Ele, por si só, né, por si só, modo de dizer, né, ele controla diretamente o áudio e a rede on-board. Ele conversa com as placas de vídeo on-board. Normalmente você tem um chipzinho na placa só para o vídeo. Hoje em dia, cada vez mais esses caras estão sendo integrados, né? Mas a teoria é que você tem um dispositivo que controla o tráfego de dados dos demais. E eles também conversam com o PCI, né? Os slots PCI, que são aqueles mais antigos. A gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente também, tá? Então, qualquer dispositivo que você entenda que seja um pouco mais lento, vai ser controlado pela ponte sul, especialmente HDs, USB, placa de rede, vídeo e áudio on-board, e todos os dispositivos de entrada e saída, porta serial, paralela e por aí vai. Tá certo? E também, no caso aqui desses micros um pouco mais antigos, ele vai controlar aí, ele vai conversar diretamente com o barramento PCI. E em micros mais antigos ainda, a ponte sul também é responsável por conversar com os barramentos de slot ISA. Tá? A gente vai falar isso um pouco mais para frente. Esse tipo de slot a gente nem encontra hoje, mas é bom você ficar sabendo. Bom, aqui a gente tem uma imagem de uma placa-mãe, onde a gente consegue ver, identificar algumas dessas coisas que a gente comentou, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o soquete para ser colocado, a CPU para ser colocado o microprocessador, e aqui a gente tem os slots para memória RAM, tá certo? Que a gente viu aí em alguns dos vídeos passados. Percebam que estrategicamente, entre os dois, entre a CPU e a memória RAM, a gente tem aqui a ponte norte, né? Então, nessa placa a gente ainda consegue identificar ele. Na verdade, o que a gente está vendo aqui é o dissipador, né? Isso daqui é o dissipador. Embaixo desse dissipador tem um chipzinho grudado na placa. E esse chipzinho, sim, é a ponte norte dessa placa-mãe, que basicamente controla então o fluxo de dados aqui entre a CPU e a memória RAM. Lembrando que nos micros mais novos, então, a tendência é que você não veja mais esse cara porque ele vai estar integrado direto na CPU. Perceba também que aqui perto eu tenho um slot PCI Express. A gente vai falar sobre isso nas próximas aulas. Mas geograficamente esses caras mais rápidos estão próximos, parecido com o que a gente viu na figura, né? Se a gente olhar aqui embaixo, a gente vê que tem um outro dissipador. Embaixo desse dissipador, então, a gente vai ter a ponte sul, certo? Que é aquele dispositivo que controla aquele CI, né, que controla os dispositivos de entrada e saída. Perceba que fisicamente ele está embaixo da placa, ele está próximo aí das interfaces do HD, na interface SATA. A gente falou sobre isso também no nosso treinamento. Aqui embaixo a gente consegue identificar também esse cara, que é o dispositivo de áudio. Hoje
é comum que esse cara também esteja integrado junto com outros dispositivos no mesmo CI, mas aqui a gente consegue ver ele separado. Aqui seria a BIOS, a memória, né? Essa bateria aqui ela serve para segurar essa memória aqui, a gente vai falar sobre isso também mais para frente. Aqui ele está de costa, né? Vários dispositivos, a gente vai olhar todos eles. E, enfim, todos aqueles circuitos que a gente discutiu, mais lentos, eles estão aqui. Esse aqui, apesar de ter escrito levar a crer que seja só a BIOS, mas esse aqui é a Super I/O, né? Se você olha o manual da placa-mãe, normalmente ele identifica quem são esses CIs, quem são esses circuitos e tudo mais, né? Inclusive no momento de desespero em que você precisa, por exemplo, achar o driver de determinado dispositivo, você pode não é a melhor coisa a se fazer, né? Hoje tem maneiras muito mais simples de se fazer isso, a gente também vai ver em alguns vídeos mais para frente, mas no momento de desespero você pode até ler o que está escrito aqui no chip e procurar o driver dele no Google. Eu já precisei fazer isso. Não foi muito agradável, mas foi algo que aconteceu. Mas agora, pelo menos, né, para quem não conhecia, sabe identificar quem são esses dois caras maiores aqui, né? Ponte Norte, Ponte Sul. Lembrando que não necessariamente eles vão estar nas mesmas posições em todas as placas e que em algumas você sequer vai encontrar a Ponte Norte, porque ele vai estar integrado aí junto com a CPU. Um assunto interessante quando a gente fala de placa-mãe é o tipo de placa-mãe que a gente tem no mercado. Ou, na verdade, a gente tem que identificar alguns padrões de placa-mãe que vão descrever aí como é que os componentes estão dispostos na placa e o seu tamanho. Então, esse micro que você vê hoje em dia, tanto faz se é um desktop ou um notebook, ele não apareceu assim do noite para o dia, né? A indústria desenvolveu melhores componentes, a indústria desenvolveu, entre outras coisas, a forma como os componentes que compõem essa placa-mãe são colocados na placa, né? A disposição deles na placa e o tamanho físico dessa placa-mãe. Então, alguns dos padrões mais conhecidos, a gente tem muitos padrões aí no mercado, mas os mais conhecidos são o AT. O AT não vale muito a pena a gente falar sobre ele, porque apesar de ele ter sido muito usado alguns anos atrás, ele não é mais fabricado, né? A gente também tem o LPX NLX, que diria que cai na mesma história aí do AT, ele não é mais fabricado já faz um bom tempo. E o que é mais importante a gente conhecer, ou pelo menos aprender a reconhecer, seria o ATX e o ITX. O ATX, como o próprio nome sugere, na verdade ele é uma melhora do AT, né? Uh, AT significa Advanced Technology e o ATX então significa Advanced Technology Extended, tá certo? E o ATX é mais ou menos esse cara que aparece aí, né? Ah, que a gente já tem visto aí até nos outros vídeos, né? Ele tem o, o local onde eu vou colocar o processador um pouco mais afastado desses caras aqui, né? Você vê que ele tem um espaçamento maior entre os slots de expansão, coisa que a gente não tinha tanto no AT. E a gente, nessas placas aqui, a gente também tem no ATX, né, esses componentes aqui de entrada e saída, que a gente viu, se não me engano, no terceiro vídeo aqui da série de hardware, colocado, digamos assim, na parte de trás do micro, né, na parte de trás da placa. E depois a gente vai ver uma olhadinha também no ITX. Então aqui, ah, o ATX, né, ele tem várias variantes, né, por assim dizer. E essas variantes são essas que aparecem aqui: Flex ATX, Micro ATX, que é aquela quadradinha, o Mini ATX e o Standard ATX, né? E qual a diferença básica entre eles? É o tamanho físico deles, né? Uma o padrão ele é maior que os demais, né? Então, Flex ATX ele é um pouquinho menor. Esses não são as únicas variantes que existem, mas são aquelas que você com certeza vai encontrar com mais facilidade por aí. Se a gente olhar aqui embaixo, a gente vai perceber que esse aqui, bom, então para começar, quando a gente tem uma placa-mãe ATX, o gabinete dela tem que ser
obviamente, adequado para uma placa ATX. Legal? E, portanto, não só o gabinete, mas também a fonte tem que ser uma fonte para uma placa-mãe ATX. Então, a fonte ela tem que ser ATX por duas razões. Por causa da alimentação elétrica que essa placa exige e pelo tamanho também do gabinete. Então, se a gente olhar aqui, a gente tem um micro mais antigo e ele suporta uma placa ATX. Vamos supor então que esse micro queime, que deu um problema, que você tem identificado que a placa-mãe desse micro deu algum problema. Você pode substituir essa placa-mãe por outra, né? O ideal é que você substitua ela por uma outra placa do mesmo tamanho. Caso não seja possível, você pode substituir até por uma menor. Você pode trocar essa placa ATX e colocar uma micro ATX. A furação vai ser igual. A gente vai ver isso um pouco mais para frente quando falarmos sobre montagem de micro. Mas a furação onde vão os parafusos é igual e essa parte aqui de trás, ela vai bater também, né? Ele tem esse espaço onde vão aparecer aqui esses dispositivos, esses conectores, né, para entrada e saída. Esse cara aqui, esse tamanho vai ser igual. Se eu, por exemplo, pegar uma placa ATX, deu problema e eu colocar uma micro ATX, a traseira do micro vai encaixar aqui. Esses conectores vão aparecer aqui da mesma forma. Claro, a disposição do USB, da placa de vídeo, da placa de rede, do áudio, talvez não seja exatamente a mesma, talvez não seja igual, mas ele vai aparecer nessa mesma porção aqui do gabinete. E o que vai acontecer? Você vem esses espelhos, né, essas plaquinhas aqui, que a gente chama de espelhos, que cada placa-mãe tem a sua. Então, a furação do espelho varia bastante de placa-mãe para placa-mãe, mas o tamanho deles, se a gente observar bem, todos eles encaixam aqui no gabinete. Que esse gabinete é ATX, então ele é padrão para ATX e suas variantes. E toda placa-mãe vai vir com um espelho desse, que aí sim, cada um vai ser diferente, ainda que eles sejam do mesmo tamanho, do mesmo formato, a furação dele, para você colocar aqui para aparecer direitinho, né? Os conectores serão um pouquinho diferentes, tá certo? Então a ideia é essa. Um outro tipo de placa aí que surgiu foi o padrão ITX. Então esse padrão ITX ele foi desenvolvido pela VIA Technologies. Hoje em dia outros fabricantes também se utilizam desse padrão e ele tem esses tamanhos aqui, ó. Uma grande vantagem desse tipo de padrão é porque você consegue esse tipo aqui de placa, ó, bem pequenininho. Tá vendo? Ele é bem pequenininho. É claro que você não tem muito espaço para colocar slot de expansão, mas eles são úteis quando você quer montar um computador que por algum motivo tem que ser bem pequenininho, né? Então, normalmente, quando você tem uma aplicação mais específica, em que o tamanho é muito importante, mas que por alguma razão você precise de um PCzinho, você pode usar essa placa pequenininha, tanto o Nano ITX como o Pico ITX. Existem alguns modelos no padrão ITX que no começo ele era usado para micros que não precisavam de muito desempenho. Eles eram utilizados só em micros da própria VIA. Aí você tinha aqueles processadores C3 e C7 para aplicações embedded que você utilizava esse tipo de placa-mãe naqueles gabinetes pequenos. Hoje em dia você já encontra micros no padrão ITX, onde você pode colocar processador da AMD, processador da Intel e tudo mais. Então, é uma questão de você conhecer, né, se for uma aplicação específica. Agora você sabe que você pode usar esse padrão, que é pequenininho. A furação do mini ITX, ele normalmente bate com a furação do ATX pequeno, do mini ATX também, então dá para substituir uma pela outra. É sempre bom você dar uma olhada, no caso de substituição, queimou um, eu preciso comprar outro, é legal você dar uma olhada na placa-mãe, ver o tamanho dela, ver se é uma ITX, se é uma ATX, se eu posso
com qual que eu posso substituir, qual que vai ser melhor. Bom, colocamos aí duas fotos de duas placas-mãe, que são mais ou menos antigas, não são muito novas, para começar a explicar aí do que se trata esses barramentos de expansão, né? Do que se trata esses slots que você está vendo aí. Se nós voltarmos no tempo e dermos uma olhada nesse micro aqui, nessa placa-mãe, é uma placa-mãe de um 486DX, é um computador bem antigo, né? A gente vai perceber que aqui, ó, eu tenho vários slots, chamados ISA, né? São os barramentos de expansão. Por quê? Naquela época, ao contrário do que ocorre hoje, você não tinha os dispositivos na própria placa-mãe. Então, se eu quisesse ter áudio nesse computador, ia ter que necessariamente comprar uma placa de áudio e colocar num desses slots. Se eu quisesse uma placa de fax modem, eu teria que comprar uma outra placa e colocar em um desses slots. Então, para cada dispositivo que eu quisesse, a grosso modo, eu deveria então comprar uma placa e encaixar aqui para poder utilizar ela. À medida que o tempo foi passando, os computadores passaram a vir com esses dispositivos on-board, né? On-board, então, significa que a sua placa de rede, o seu dispositivo de som, a sua placa de vídeo, ela já vem no próprio chipset da placa-mãe, né? Como a gente viu aí num dos vídeos anteriores. Então, a quantidade de slots de expansão foi diminuindo ao passar dos anos, né? À medida que as placas já começam a vir com os dispositivos integrados na própria placa-mãe, a necessidade desses slots de expansão foi diminuindo. Claro, uma das vantagens ainda hoje de se comprar um desktop ainda é a chance que você tem de colocar placas no seu computador. Então vamos supor que você, por alguma razão, precise colocar uma segunda placa de rede no seu micro. Então você pode comprar uma placa de rede, continuar usando a placa de rede que vem na sua placa-mãe e instalar uma outra placa de rede aqui. Eu preciso colocar uma placa de vídeo mais parruda, uma placa de vídeo com mais funções, com um desempenho bem melhor para poder jogar, ou então para poder trabalhar com aqueles programas de animação ou de edição de gráficos. Então eu posso comprar uma dessas placas de vídeo e instalar ela aqui no meu computador. Eu posso, inclusive, utilizar as duas placas, as duas saídas de vídeo ao mesmo tempo, dependendo da placa-mãe que eu tenho. E assim por diante, né? Se você não está satisfeito, por exemplo, com seu áudio on-board, você quer comprar uma placa de som com mais recursos, você pode comprar essa placa e instalar aqui no seu computador. Tá legal? Então essa é uma das vantagens que ainda hoje existe em você comprar um desktop. A grande maioria deles, mesmo com aquelas placas mãe pequenininha, que nem a gente viu aí na aula passada, ainda vem com pelo menos um slot de expansão. E nesse slot de expansão, então, eu posso estar colocando uma outra placa de vídeo ou colocando uma segunda placa de rede e assim por diante. O que a gente vai fazer nesse vídeo aqui é dar uma olhada nos principais barramentos de expansão. Hoje em dia está fácil reconhecer eles, está fácil trabalhar. A gente só vai dar uma pincelada aí ah, nos slots que você vai encontrar. Às vezes você vai dar manutenção no micro um pouco mais antigo, ou então no micro que não é tão novo assim. Então é bom você pelo menos saber reconhecer esses barramentos. Esse daqui foi um dos primeiros que apareceram no mercado. Na verdade, esse foi o primeiro que apareceu no mercado, lá na década de 80, que é o ISA, esse slot preto aqui. E a gente tinha basicamente duas versões do barramento ISA. A gente tinha esse menor aqui, que foi o primeiro que saiu, que é o barramento de 8 bits, e o outro é esse daqui, esse maior, ó. Pode ver que ele tem um pedaço maior em relação a esse cara aqui, que é o de 16 bits. Basicamente são essas duas versões aí de barramento ISA que a gente tem. Aqui tem um exemplo de uma placa de fax modem padrão ISA, né?
Então, basicamente, você encaixa a placa nesses slots, tá certo? Só que o slot ISA, mesmo para a época, ele não era muito rápido, principalmente quando a gente falava em placa de vídeo, né? Quando a gente falava em vídeo, em desempenho de vídeo no computador. Então a IBM criou um padrão chamado MCA, é um padrão proprietário, não se tornou muito popular, acabou dando espaço para a criação de um outro tipo de slot chamado VLB ou VESA Local Bus, que era basicamente utilizado para vídeo também. Também não deu muito certo, porque ele foi feito em cima de placa-mãe que utilizava o processador 486, não se pensou muito em colocar esse tipo de barramento para outros tipos de processador, outros tipos de placa-mãe. Ele acabou então se perdendo no tempo também. O que veio a substituir o ISA e essas outras tentativas de se fazer um slot mais rápido foi justamente o PCI, esse branquinho aí. Então, o PCI convencional ele saiu com um throughput de 133 megabytes por segundo e o PCI versão 2.1 chegava até 532 megabytes por segundo se ele estivesse numa plataforma de 64 bits. Por final, veio aí as versões 2.3 e 3.0. O que mudava nessas versões é que elas não suportavam mais 5 volts. Né? Os primeiros slots PCIs que saíram trabalhavam com 5 volts e os demais com 3.3 volts. Né? E existem aqueles que conseguem trabalhar com essas duas velocidades. O fato é que é muito mais fácil você encontrar esses slots convencionais. Eu particularmente vi, eu não lembro de ter visto slot PCI de 64 bits. Tá? É o que a gente vê nessa próxima foto aqui. Ó. Então você tem, basicamente, esses caras aqui. Então esse daqui você encontrava bastante ainda. Né? Que é isso aqui, imagina que isso aqui é uma placa PCI. Esse aqui é o conector dele. Tá? E aqui é onde ele vai a parte de fora do gabinete. Então, esse daqui é o de 3.3 volts e esse aqui é o que funcionava com 5 volts. Então, se você tivesse uma placa-mãe que só conseguisse trabalhar com placa PCI de 5 volts, eu não conseguia instalar esse cara. Tá vendo? Porque eu não ia conseguir encaixar ele aqui. A mesma coisa, eu não conseguiria encaixar uma placa que trabalha com 5 volts numa placa de 3,3 volts, que aí esse cortezinho não ia bater com o slot. E tinha essa placa aqui que era universal, podia trabalhar tanto com slot PCI, os mais antigos, que trabalhavam com 5 volts, quanto os mais novos, que trabalhavam com 3.3 volts. Então esses caras aqui todos é muito comum encontrar. E essas placas aqui, ó, que tem essas duas entradinhas, também é bem fácil encontrar. Até hoje no mercado você encontra essa placa. E as placas mãe mais novas, então, tinham um slot PCI que tinham o chanfro, que tinha um chanfro não, né, que tinha esse corte, vamos dizer assim, desse lado, que é a que aceita 3.3 volts. Da mesma forma, tinha as versões para 64 bits. Né? As versões para 64 bits eram bem similares às versões de 32 bits, só que basicamente elas tinham essa parte a mais. Ó. Se você olhar, ó, o que muda é que eles têm um pedaço a mais aí de placa, vamos dizer assim. Tá certo? Mas o PCI, então, é um verdadeiro clássico e foi com o PCI que, de fato, o mercado pôde conhecer o que a gente, o que é muito comum hoje em dia, né? Mas começou aqui aquele termo plug and play. Né? O que é o plug and play? Você basicamente coloca, né, você insere a placa no seu computador e o computador, né, o sistema operacional reconhece essa placa e já instala ela para você fazer ela funcionar. Basicamente a gente não fala mais sobre isso porque tanto usando Windows quanto Linux, hoje você compra uma placa de vídeo, uma placa de rede, coloca ali no computador, o próprio computador já reconhece e você já começa a utilizar aquele dispositivo. Isso nem sempre foi assim. Nos micros mais antigos era um pouco mais complicado, você tinha que instalar o driver na mão. A gente vai falar sobre isso quando falarmos aí sobre o sistema operacional, mas essa
essa mudança, né, essa facilidade começou aí com os dispositivos PCI. Para resolver o problema de desempenho das placas de vídeo, o mercado então lançou o AGP. O AGP então é um slot que teve várias versões, como você pode ver aí, e que ele servia basicamente apenas para placa de vídeo. Tá? Ele servia apenas para placa de vídeo. As primeiras versões então trabalhavam aí com 3.3 volts, né? A versão 1.0, e esse aqui era o throughput que eles tinham, né? 266 ou 522 megabytes por segundo. Depois apareceu a versão AGP, que dava até 1 gigabyte por segundo de throughput, que não é pouca coisa. Ele conseguia chegar então até 1.5 volt, e a versão AGP 8X, que chegava até 2.1 gigabytes por segundo, com a versão 3.0 de 0.8 volt. Na verdade, esse cara aqui eu nunca vi, acho que comercialmente é bem difícil encontrar, mas os outros não é tão difícil assim. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado com a GP são essas diferenças aí nas versões, né? Mas mais crítico é esse probleminha que a gente tem aqui, ó, em relação à tensão com a qual eles trabalham. Então, a gente vai dar uma olhada. Se você olhar essa placa aqui, por exemplo, ela tem dois cortes, está vendo? Ela tem dois cortes. O que significa esses dois cortes? Que ela consegue trabalhar em placa-mãe com 3.3 volt e em placa-mãe que funciona com 1.1 volt e meio. Mas nem todas as placas são assim, né? Então vamos dar uma olhada nas outras versões que a gente pode encontrar por aí. Essa aqui, por exemplo, é a versão de uma das primeiras versões que trabalham com 3.3 volts. Tá? Então você pode ver que ela aqui ela é pequena. Isso aqui é um slot PCI que a gente viu antes, normal. Esse aqui é o slot ISA, aquele mais antigo que a gente viu lá no comecinho. Então você vê, esse aqui era bem maior, bem mais lento. Depois apareceu o PCI, que já era mais rápido e menorzinho. E esse AGP, que é só para vídeo, mas que ele é menor. Tá vendo aqui esse cara aqui? E ele tem esse corte aqui, ó. Então, quando você for comprar uma placa, tem que ser basicamente compatível com a sua placa-mãe. Não é qualquer placa AGP que vai entrar aqui. Tem que ser uma que entre nesse slot aqui. Aí depois você tem esse outro aqui, ó, que é um dos mais conhecidos, né? Que funciona com 1,5 volt. Então perceba que esse corte aqui, essa entradinha que tem aqui, é diferente dessa aqui, ó. Eles não batem, não estão no mesmo lugar. Legal? Um problema que acontece é que existem algumas placas que elas têm os dois cortes e que, portanto, podem ser colocadas em qualquer um desses dois slots. Mas, por exemplo, se você colocar uma placa que precisa de 5 volts aqui nessa placa, você vai ter um problema. Você vai acabar danificando tanto a placa de vídeo quanto a sua placa-mãe. Né? Isso é um problema grave. Então, o que a gente recomenda é que antes de se você pegar um micro mais antigo e precisar trocar a placa de vídeo dele, se for uma placa GP, dá uma conferida na documentação da placa-mãe para ver quais tensões, com quais versões e com quais tensões que ela trabalha. E a mesma coisa você pode ver com a placa de vídeo. Normalmente, essas placas que nem a gente tinha mostrado aqui, que tem os dois cortes, ela vai funcionar de qualquer jeito, ela vai funcionar tranquilamente em qualquer uma das placas-mãe. Mas não custa dar uma conferida na documentação dela. Legal? E o que resolve o problema? É esse slot aqui, ó, que é o AGP universal. O AGP universal ele não tem limitação, ele trabalha com qualquer um. Se você colocar uma placa de 3 volts, 3.3 volts, ele trabalha. Se você colocar com uma placa de 1.5 volt, ele também vai funcionar direitinho. Então, isso aqui, se você encontrar esse slot aqui, aí você pode ficar tranquilo que ele não vai dar pau, que ele não vai queimar a sua placa.
A bola da vez é o famoso PCI Express, né? O PCI Express ele é um pouquinho diferente das outras na forma como ele trabalha. Se você comprar um micro hoje, esse micro com certeza ele vai vir com PCI Express, ele não vai vir com, se for um micro novo, né? Ele não vai vir com PCI, nem com slot ISA, nem com AGP. Todos os slots que a gente viu até agora são considerados ultrapassados, né? Eles não são mais utilizados, não nos micros mais novos. Talvez algumas placas venham com PCI mais antigo ou com AGP para manter compatibilidade, mas a probabilidade disso acontecer hoje é muito rara. O que você vai encontrar de fato é o PCI Express, né? O que você tem que se preocupar com é o PCI Express. E o PCI Express ele tem várias vantagens, né? Para começo de conversa, você vê aqui qual que é o throughput dele. Ele é muito maior do que os anteriores, do que os slots anteriores. O que acontece? Você tem, aqui você tem lanes, é mais ou menos assim. Ó. Aqui você tem a ponte norte. Tá? E aí que você tem esse slot PCI. O slot PCI, então, ele tem as lanes. Eu falo sempre no plural porque normalmente não, porque são duas. Né? Ele é full duplex, então ele tem uma linha que envia e uma que recebe dados. Então, quando eu falo que quando eu tenho um slot PCI Express de 1x, quer dizer que eu tenho um par de lanes. Aí eu tenho o meu desenho seria mais ou menos esse. Eu teria um par de lanes aqui. Se eu estiver falando, por exemplo, de um slot PCI vezes 4, aí eu quadruplicaria isso daqui, né? Em vez de eu ter só aquele parzinho, eu teria alguma coisa assim, eu teria os 4 pares. Né? E cada par tem uma quantidade X de throughput, que aí depende da versão. Não confundir esse númerozinho com esse. Tá? Esse aqui é a versão do PCI Express. Aí, de acordo com a versão, você tem um throughput. Esse throughput aqui é para cada uma das linhas. Tá legal? Se a gente olhar aqui do lado, como eu estou falando aqui, na verdade, em comunicação serial e não em comunicação paralela, a gente não mede mais esse throughput por megabytes por segundo. A gente está medindo por transferências por segundo. Tá? Existem outros motivos também para isso, mas basicamente aqui a gente mede por transferência por segundo. Então eu tenho essas velocidades aqui para cada lane de acordo com a versão. E aí você multiplica pela quantidade de parzinhos que você tem, se o slot for vezes 1, vezes 2, vezes 4 e assim por diante. E aqui nós temos alguns exemplos, né? Só para você comparar. Esse daqui embaixo, então, é um PCI normal, aquele que a gente viu, aquele que era branquinho, né? Que a gente tinha visto sempre pintadinho de branco, que a gente falou que tinha as versões para 3.3 volts e 5, aquele negócio todo. E aqui, para você ter uma ideia, é um PCI Express, ele é mais fino do que o PCI convencional, né? Para você não confundir, normalmente na placa-mãe vem silcado o nome, né, do barramento. Então, esse aqui é um PCI vezes 1, esse aqui é o vezes 4, esse aqui é o vezes 16, é que ele é maior. Ó. Esse daqui é um dos que você mais vai encontrar por aí. Tá? É um dos que você mais vai encontrar, que tem aquele throughput lá que a gente mostrou. E esse daqui é um exemplo de uma placa, né? Uma placa para USB. Às vezes você não tem USB no micro suficiente, você pode comprar uma placa dessa. E essa daqui é para você colocar no slot pequenininho como esse. Tá? Então a placa você compra de acordo com o slot que você tem também. Os slots, então a importância para você que quer trabalhar com isso é reconhecer no olhômetro, né, quais são os slots que existem nas placas. Tá? Então aqui eu tenho slot PCI Express, eu tenho 3 tipos diferentes de PCI Express, que é diferente do PCI, que é diferente do AGP, que é diferente do ISA e por aí vai. Hoje em dia, ainda que o slot que você mais vai encontrar vai ser o PCI Express, é bom você conhecer os demais aí,
principalmente quando você for fazer manutenção em um micro que já tem uma placa instalada, de repente você precisa expandir ela, colocar uma placa de captura de TV, uma placa de captura de CFTV, uma placa de vídeo a mais, uma placa de rede extra. Então você tem que saber reconhecer quais são os barramentos de expansão que estão presentes naquela placa-mãe. Hoje em dia, nos novos, a chance é que você vai encontrar só PCI Express. Mais do que isso, vai vir escrito qual a versão, que tipo de PCI Express que é aquele, mas se você pegar um micro mais antigo, é bom você reconhecer aí os outros slots. Para complementar as informações referentes aos slots aí que você vai encontrar no mercado, nós vamos também citar aí o barramento AMR, ou Audio and Modem Riser. Esse tipo de barramento basicamente era usado para que você pudesse instalar no seu computador dispositivos do tipo HSP. Esse tipo de processador HSP, esse tipo de dispositivo, melhor dizendo, HSP, ele não processa as informações. O processamento ele é feito pela CPU do computador, né? Por isso que ele não tinha o desempenho dos melhores. A ideia, então, quando nós falamos em dispositivos HSP, é que nós estamos falando de dispositivos com baixo custo. Esse cara ele não é mais encontrado hoje em dia. Você vai encontrar o barramento AMR basicamente em placas de Pentium 3 ou Pentium 4 da Intel, ou em placas que vinham com processador Duron e Athlon da AMD. Beleza? Como você pode ver aqui, ele possui duas fileiras com 23 pinos cada. Ele é bem menor ali do que o PCI. Esse aqui branquinho do lado é um PCI. Ele está aqui em cima e normalmente ele é encontrado justamente entre o último slot PCI e o slot AGP. Então é muito fácil identificar esse cara porque ele tem esse tamanho, ele tem essa propriedade, normalmente ele também é marronzinho e ele vai estar sempre entre o PCI e o AGP. O barramento AMR basicamente então era usado para placas de som e placas de fax modem, e ele foi substituído pela própria Intel pelo barramento CNR, ou Communications and Network Riser. Esse cara então ele foi desenvolvido pela Intel, ele substituiu o AMR e duas grandes vantagens que ele tinha em relação ao anterior é que ele é compatível com tecnologia plug and play, o AMR não era, e ele aceita também placa de rede, né? Por isso até que ele tem esse nome. Ele tem duas fileiras com 30 pinos cada, então ele é diferente do AMR, ele não é igual, um não é compatível com o outro fisicamente falando, e a posição em que ele fica na placa-mãe também é diferente. O AMR normalmente você encontra ele entre um slot PCI e AGP, e esse cara aqui, o CNR, normalmente ele fica colocado no canto da placa. Um outro barramento que é interessante a gente conhecer é o PCI-X, ou PCI Extended. Ele, na verdade, é um primo do PCI, que foi criado em 1998 para ser colocado em servidores. A ideia do PCI-X, o PCI-X, é que ele é usado em servidores, né? Como eu havia falado, para você poder, por exemplo, usar placas que exigem um pouco mais de desempenho ou muito mais desempenho, como placas de rede gigabit e cartões SCSI. Então, os slots mais comuns que você encontra de PCI-X são os slots que funcionam com 133 MHz. Isso vai dar aproximadamente 1 GB por segundo aí de throughput, o que é bastante para a época. E chegou até a versão 2.0, que chegava aí a trabalhar em 266 MHz, dando aproximadamente 2 GB por segundo de throughput, e os cartões aí que chegavam a funcionar a 4 GB por segundo, com um slot funcionando aí a 533 MHz. Esses caras também não são mais utilizados hoje, eles acabaram sendo substituídos pelo PCI Express. Então, ele é um pouco difícil de encontrar,
Você não vai encontrar esse cara em todos os em computador pessoal. A chance de você encontrar esse tipo de placa PCI X é você encontrar ele em servidores, e mesmo para você identificar ele, é bom você dar uma olhada no manual da placa, porque o jeitão dele é praticamente igual ao do PCI convencional. Um outro tipo aí de slot que a gente tem que conhecer é o mini PCI. O mini PCI ele é a versão do slot PCI para dispositivos móveis. Então é aquele que você vai encontrar no notebook ou no netbook. E é onde você pode colocar placas para Wi-Fi, Bluetooth, modem, placa de som e tudo mais. O PCI Express Mini Card ele substitui o mini PCI. Então, o mini PCI ele perde também o espaço para o PCI Express Mini. Né? Ele tem um tamanho padrão, bem pequenininho, ele possui 52 conectores e a gente consegue ver ambos aqui do lado para você ter uma ideia de tamanho e poder comparar um ao outro. Lembrar que esses dois caras, tanto um quanto o outro, eles ficam dentro do gabinete, né? Você encaixa eles dentro do gabinete do notebook, e ele não tem contato com o mundo externo. Você não vê ele, você não pluga nada nele, ele fica lá dentro e você não vê essa plaquinha. Ele é feito para ficar encaixado dentro do notebook, fechado, você não acessa ele, você não encosta nele. Tá legal? O primeiro que aparece aí na listinha da CompTIA, que você deve conhecer, é o DIP, ou Dual Inline Package. Se a gente der uma olhada aqui nessas fotos, a gente vai perceber por que ele tem esse nome. Basicamente porque ele tem duas fileiras de terminais. Agora, esse microprocessador que você está vendo aí, ele é um 8086. Ele é basicamente um tataravô dos microprocessadores que você tem hoje. Esse tipo de CPU você não vai encontrar hoje no seu computador. Né? Até porque se você der uma olhada nele, você vai ver que ele tem duas fileiras de terminal e eles estão sempre do lado do microprocessador. Portanto, se eu tivesse, por exemplo, um microprocessador que precisasse de 1000 terminais, eu teria duas fileiras de 500 terminais na horizontal, né? Então ele ia ser um processador muito grande. Então ele não é mais utilizado hoje em dia. Quem trabalha com eletrônica, com certeza vai encontrar bastante desses carinhas aí no mercado, né? Mas aí são processadores, são chips usados para outras finalidades. No seu computador, no seu PC, dificilmente você vai encontrar um cara desse. Quando a gente fala sobre CPU, então, esquece, realmente você não vai encontrar mais esse cara hoje em dia, mas é interessante que você conheça esse tipo de CPU. Um outro tipo aí que a gente precisa conhecer, e que aí você com certeza vai encontrar até hoje, é o PGA, ou Pin Grid Array. O PGA, como a gente vê aqui na foto da esquerda, é um microprocessador onde os terminais saem em sua parte de baixo. Eu tenho esse monte de terminaizinhos aqui, e essa é a parte de baixo do microprocessador. Existem algumas variações do PGA. Né? Às vezes você encontra o nome, por exemplo, de CPGA. O C é de cerâmico, como esse aqui que você está vendo na foto. Esse aqui é um microprocessador mais antigo, mas a gente considera ele bastante didático para você ver qual que é o formato de um processador PGA. Então, quando você vê, por exemplo, CPGA, seria um PGA de cerâmica. Um PPGA seria um PGA montado num elemento de plástico, alguma coisa assim. Né? Então, em vez de ser de cerâmica, o microprocessador seria montado aí usando o plástico, né? Um outro tipo de plástico, é claro, não esses de brinquedo que você encontra por aí. Enfim, o que importa é o PGA. Sempre que você vê o PGA, independente da letra que tem antes dele, quer dizer que você está falando de um microprocessador onde os terminais saem na parte de baixo. Né? E esses terminais, então, eles são colocados aqui nesse soquete, que a gente chama de ZIF. Né? Basicamente, quando ele fala ZIF, quer dizer o quê? Que você vai ter um soquete e nesse soquete você vai encaixar o microprocessador, sem precisar fazer força.
Então, só para você entender, se a gente olhar aqui no microprocessador, nesse canto aqui de baixo, a gente vai perceber que ele é um pouquinho diferente dos outros três cantos, né? Da mesma forma, se nós olharmos aqui no soquete que está na placa-mãe, a gente vai ver que esse canto aqui é diferente dos demais, né? Então, você vai pegar esse canto diferente do microprocessador, onde ele está indicando onde está o pino 1, e vai colocar aqui nesse canto. E como o microprocessador ele é quadrado, você poderia ter dificuldade para saber em que posição que você vai encaixar ele no soquete. Então, todo fabricante ele te dá uma dica aí, né, indicando onde está o pino 1 e onde você deve encaixar ele no soquete. O ZIF ele tem essa alavanca, então você vai, basicamente, na hora de fazer a instalação do microprocessador, vai levantar essa alavanca, vai colocar o microprocessador sem fazer força nenhuma. Se você estiver fazendo força, você está fazendo errado. Inclusive, você tem que tomar cuidado para realmente não fazer força, para não amassar nem quebrar nenhum desses pininhos, nenhum desses terminais. E uma vez então que você tenha colocado o microprocessador aí no soquete, você baixa a alavanca. E aí, o microprocessador vai estar devidamente colocado no soquete. Em cima do processador, normalmente vai um dissipador e ou um cooler, porque ele esquenta aquele negócio todo, mas esse é assunto de um outro vídeo. Na verdade, o que importa aqui para a gente é que você saiba que cada processador então vai ter o seu soquete adequado. Um outro tipo de soquete que você pode encontrar aí no mercado é esse cara aqui, o SEC, né, que é esses microprocessadores, eles foram fabricados no final dos anos 90 pela Intel. Então você tinha aí modelos de Pentium 2, Pentium 3 e Celeron nesse formato. Claro, nem todo Pentium 3 que saiu era nesse formato, você tinha alguns que eram no formato SEC, outros não. Mas enfim, esse microprocessador então você encaixava nesse slot aqui chamado slot 1. O pessoal aqui no Brasil chama muito esse tipo de processador de cartucho, né? Porque ele tem esse formato aí. E era bem tranquilo trabalhar com ele, né? Ele encaixava na placa-mãe corretamente, sem nenhum problema. O único efeito colateral dele é que ele ocupa muito espaço, né? Até porque atrás dele vai um cooler também, vai um dissipador e aquele negócio todo. Tá? Então esse cara aqui, apesar de ser bacaninha, de não ser tão antigo, dificilmente você vai encontrar ele hoje, e a Intel não fabrica mais esse tipo de microprocessador. E o mais novo aí é o LGA, ou Land Grid Array, né? Então os microprocessadores hoje utilizam esse tipo de microprocessador, esse tipo de soquete. E qual que é a grande diferença, né? Se a gente olhar aqui no soquete, a gente vai perceber que todos esses pontinhos aqui são os terminais. Ou seja, os terminais, nesse caso, não estão no microprocessador. Os terminais estão no soquete. E aqui no microprocessador o que você tem são esses pontos aqui que você vê, que são os contatos, né? Que você vai, quando você encaixar então o microprocessador no soquete, cada contato desse vai ter o seu terminal no soquete com o qual vai se comunicar. Esse aqui hoje, basicamente, então, é o mais usado, tanto pela Intel quanto pela AMD. Então, esse daqui é um assunto simples, ainda que bastante importante para a gente. Simples do ponto de vista do técnico, né, que vai montar e dar manutenção em computador, mas é um assunto, ainda assim, muito importante. E, basicamente, o que acontece é que todo componente eletrônico, ele esquenta quando ele está sendo usado. E a ideia aqui, então, é manter os componentes eletrônicos funcionando numa temperatura em que eles não fiquem danificados, que eles não fiquem dando pau, né, para jogar real mesmo. E para isso, então, a gente trabalha aí com algumas formas, todas elas razoavelmente simples, para que isso ocorra. A gente vai dar uma olhada então no que são, né, os dissipadores, para que serve aí
os coolers e as pastas térmicas também. Então, um vídeo rapidinho aí só para a gente ficar atento a esse assunto. Então aqui a gente tem uma foto. No vídeo passado, né, na última aula, a gente falou aí um pouquinho sobre soquete de CPU. Então aqui a gente mal consegue ver, mas embaixo aí de todos esses componentes aqui tem uma CPU, né, tem um microprocessador. Em cima do microprocessador, que no caso aqui, quando eu falei componentes eletrônicos, né, falando em computador, os que mais esquentam disparado, além dos transistores, são os microprocessadores, né? Não só a CPU, o microprocessador principal aí do seu micro, como também às vezes algum outro chip aí que tenha na sua placa-mãe, bem como a GPU, que é o processador que está na sua placa de vídeo, né? Então nesse caso aqui é um caso clássico. A gente está vendo aí o que? A gente está vendo essa peça aqui, que é um dissipador. Aqui também atrás nós temos um outro dissipador. O dissipador é um componente normalmente feito de alumínio ou cobre. Nesse caso, nesse uso clássico aqui, né, ele é colocado em cima do microprocessador. E o que ele faz? Ele ajuda o microprocessador a se manter numa temperatura adequada para o seu funcionamento, né? Ele assim, de forma bem grosseira, ele absorve, vamos dizer assim, o calor do microprocessador. E o que vai acontecer? Quando ele faz isso, ele coloca esse ar quente nessa região aqui, ó, onde tem tipo essas colunas, né? Essas ranhuras. E o ar quente então sobe. Então ele está subindo o ar quente e dessa forma, e isso também ajuda, né, obviamente, a manter aí a temperatura do processador. É importante que ele fique colocado firmemente em cima do componente. Percebam até que ele tem essa presilha, né? Esse aqui de trás também tem. E a diferença entre eles é que esse aqui é maior, né? Ele está em cima de um componente que esquenta mais. E para isso foi colocado em cima dele também esse cooler, né? Então o que faz o cooler? O cooler, ele basicamente joga o ar quente que está aqui no dissipador para cima, né? Isso ajuda, obviamente, a resfriar o componente. Então, o dissipador basicamente serve para isso. Ele troca, digamos assim, de calor com o componente, o ar quente fica aqui nessa região, e nesse caso aqui, quando tem um cooler, o cooler manda o ar quente para fora. Percebam que o cooler ele é até ligado na placa-mãe, né? Tem esse fiozinho aqui, na verdade são 3 fiozinhos, que fazem com que ele gire, né, em uma velocidade adequada. Ah, bom, duas observações. É comum o pessoal usar pasta térmica, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre notebook, mas assim, no caso de desktop é normal o cara usar aquela pasta térmica branca, né? O ideal aqui é não entupir, né, o dissipador com essa pasta térmica branca. Você coloca, na verdade, um pouco de pasta para que o dissipador aumente o seu contato com o microprocessador. Então, embaixo, né, a gente não consegue ver nessa foto, mas embaixo do microprocessador, então o pessoal passa uma camadinha bem de leve de pasta térmica, daquela branca, para aumentar aí então o contato entre o dissipador e o microprocessador. E no caso aqui do cooler, é bom a gente sempre fazer uma manutenção preventiva tirando o pó dele, né? Se acumular muito pó, coisa que eu já vi acontecer, esse carinha ele trava, né, para de funcionar, aí o dissipador não dá conta sozinho de manter o microprocessador numa temperatura adequada e aí a máquina começa a dar pau, começa a travar e tudo mais. Então sempre lembrar que o dissipador ele tem que estar colocado firmemente em cima do microprocessador. Tomar cuidado com pasta térmica, não colocar muita, colocar o suficiente só para que aumente realmente o contato o máximo possível entre o dissipador e o microprocessador, e tomar cuidado com o cooler aí para não encher ele de pó.
Falando em cooler, aí tem um exemplo de uma placa de vídeo com dissipadores e 3 coolers em cima. Então ele tem um sistema aí de resfriamento próprio. Nessa outra foto, falando em cooler, né, a gente tem também dois pontos interessantes aí, né? Na foto da esquerda, a gente percebe que tem um cooler colocado na parte traseira do gabinete. Se nós olharmos a foto da direita, a gente vai entender o porquê disso, né? Basicamente, o que que acontece? Você tem um gabinete e dentro do gabinete existe uma circulação de ar. Então é importante que você, quando monta o micro, ou depois que você desmonta e vai montar de novo, enfim, que você deixe o maior espaço livre para que circule ar dentro do gabinete. Então você tem um cooler desse, esse cooler, como vocês devem perceber, ah, ele pega o ar quente e joga para fora do gabinete, né? Ele não é um ventilador, ele não está jogando ar dentro do gabinete, né? O cooler que está na parte superior e na traseira do gabinete, ele tem que estar jogando ar quente para fora, né? O ar frio, vamos dizer assim, né? O ar do ambiente, ele entra na parte da frente ali do gabinete, como você está vendo. Existem até alguns gabinetes que tem um cooler na frente, mas aí ele funciona para realmente estar jogando o ar ali fora, o ar ali para dentro. A fonte de alimentação, ela também tem um cooler à parte, tem um cooler só para fonte de alimentação. E esse cooler também joga o ar quente para fora, e não o contrário. Ah, existem tamanhos padrões, né, para esses coolers aí. Você pode comprar um novo à parte, não é muito caro. Aí você coloca aí no gabinete. É bem tranquilo. Aqui a gente tem um outro tipo aí de equipamento para manter a temperatura do processador adequada. Ele é um. Isso aí é tudo bonitão, tem uma luzinha ali e tal, mas é interessante perceber que ele trabalha com água ao invés de ar. Então, essa parte aqui ela vai ficar fixada em cima do microprocessador, né? Então, ao invés de colocar aquele dissipador, você vai colocar esse carinha aí. E ele vai resfriar, então, ao invés de resfriar com ar, ele vai resfriar com água. Nesses tubos aqui circulam água, normalmente água destilada com ah, com algum outro líquido para não corroer as partes de metal. Existem outros líquidos que são produzidos apenas para este fim, mas se você usar água destilada já dá conta do recado. Isso aí é mais aquele pessoal que tem aqueles micros muito parrudos que usam aí para jogar, aquele negócio todo, né? E aqui a gente falou naquela pasta térmica branca, né, que era usada em desktop. Essa aí já é uma pasta térmica normalmente acinzentada, na verdade, normalmente não, acinzentada, né? Ela é sempre cinzinha assim, que é para ser usada aí normalmente em notebook, né? Então, o notebook, laptop, você vai ter uma pasta térmica dessa que é aplicada sobre os componentes que esquentam, principalmente os microprocessadores. Você também não deve colocar um monte de pasta térmica, você espalha só um pouquinho para aumentar o contato do componente com o dissipador. E falando nisso, então aí tem uma foto, né, que mostra um notebook aberto. E esse daqui é uma espécie de. É um cooler, né, que tem dentro do laptop. Ele também pode encher de pó, né, ele também pode ocasionar alguns problemas, você pode limpar ele. E aqui do lado é a saída de ar desse cara. Então é por isso que essa saída de ar aqui ela é interessante. Ela serve também como um diagnóstico para você. Se o ar estiver sendo estupidamente quente, muito provavelmente o notebook pode estar com algum problema, ou ou você já está com a necessidade de dar uma desmontada nele. Se você não tem muita habilidade, muita experiência, não saia desmontando o notebook, né? O notebook é um pouquinho mais delicado que desktop, mas enfim, a ideia é que você pode abrir o desktop. Aí você tira essas peças aqui e na maioria dos casos, quando
ele está aquecendo demais, você vai perceber que aquela pastinha térmica ela já secou. Então você tem que tirar a pasta térmica velha e colocar um pouquinho, ou a quantidade adequada, né, de uma pasta térmica nova. Aí você espalha direitinho, coloca ele aí de novo. Espero que você já tenha pegado a ideia aí, beleza?